Teologia feminista. Teologia feminista é um movimento infiltrado em várias religiões, como budismo, cristianismo e judaísmo, que reconsidera as tradições, práticas, escrituras e teológicas dessas religiões a partir de uma perspectiva feminista. Alguns dos objetivos da teologia feminista incluem o aumento do papel das mulheres no clero e nas autoridades religiosas, uma reinterpretação do imaginário e da linguagem machista a respeito de Deus, a determinação do lugar das mulheres em relação à carreira e à maternidade, e estudos sobre o papel das mulheres em textos sagrados e a religião matriarcal. Grupos da teologia feminista apoiam várias posições do antifamília e é uma das principais propagandistas do pró-sexo. Então, vocês estão vendo aí, camaradas, né, que vocês estão vendo aí que o feminismo, né, e a bruxaria, né, esses grupos de bruxaria, grupos wiccas, andam juntos, tá? E para quem assistiu o debate político ontem, né, você viu, né, aquela idiota útil lá da Tebet lá falando que é do movimento feminista. Então, se ela faz parte disso daí que vocês estão vendo, que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Agora vocês vão saber o que é pró-sexo, feminismo, sexo positivo, magia sexual. Feminismo, sexo positivo, também conhecido como feminismo pró-sexo, feminismo sexo radical, magia sexual ou feminismo sexualmente liberal é um movimento de defesa da liberdade sexual como um componente essencial para a libertação das mulheres. Surgido nos Estados Unidos da década de 1980, em meio aos debates que ficaram conhecidos como guerras sexuais femininas. Fez parte da grande revolução sexual. Agora preste atenção, pessoal, por favor, preste atenção aqui, tá? Essa liberação sexual inclui uma maior aceitação do sexo fora das relações heterossexuais e monogâmicas tradicionais, principalmente do casamento, a contracepção e a pílula do dia seguinte, nudez em público, a normalização da homossexualidade, a liberdade de relação sexual entre pais e filhos, sogro e sogra, com nora ou genro, liberdade de sexo com animais, apoio à pornografia, sexo grupal com amigos ou amigos do seu marido ou namorado, sem ele precisar saber, e outras formas alternativas de sexualidade e a legalização do aborto e aborto até com 9 meses de gestação e vida. Liberdade total e sem barreiras e tabus. Fazes o que tu queres, há de ser todo da lei. Então, vocês estão vendo aí, né? Ou talvez não estejam vendo. Está aqui, ó, alguns exemplos aqui. Somos filhas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, né? Eu quero o Brasil igual ao meu corpo, livre, leve e solto, né? Então, isso daí, né? É isso daí. É isso daí, pessoal. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês aqui os principais nomes, né, desse movimento, né? Que é importante vocês conhecerem esses nomes. Aqui, Sharon Presley, tem 80 anos, é psicóloga e coordenadora nacional da Associação das Feministas Libertárias. É apoiadora da satisfação e desejo sexual feminino e excitação sexual de forma primitiva e absoluta. Apoiadora da sodomia e da normalização de materiais pornográficos infantis. Gayle Rubin, tem 74 anos, é ativista e teórica do sexo e gênero,
Trabalha em obras literais sobre feminismo, sadomasoquismo, prostituição, pedofilia, pornografia e literatura lésbica, e outros estudos sobre sexualidade e sobre a teoria de Kerr. A teoria de Kerr a teoria de Kerr fala sobre um empoderamento subalterno do corpo, né? Acho que não vou precisar entrar em muitos detalhes, né, a respeito disso, mas isso, é basicamente isso a teoria de Kerr. Então vamos lá. Suzy Bright tem 64 anos. É jornalista e ativista do sexo liberal, sexo radical, sexo brutal, literatura erótica do lesbianismo. É editora sobre sexo na política. Nina Hartley tem 63 anos, é atriz de filmes pornô, é a principal embaixadora do movimento. Então vocês estão vendo os principais nomes, né, desse movimento aí feminista aí, né, do feminismo, que tem muito a ver aí com a bruxaria, né, tem muito movimento com esses grupos wiccas. Naomi Wolf tem 60 anos, é jornalista e propagandista do movimento das mulheres terem orgasmo na hora de serem estupradas. Orgasmo absoluto acima de tudo, a qualquer custo. Então, assim, pessoal, é com esse tipo de demônios, né, que nós estamos lidando, tá? Então, é sempre perigoso, né, a gente dá uma liberdade total para os nossos filhos nessas épocas atuais aí, né, com essas redes sociais, né, que vem propagando, né, esses tipos de coisa, né. E essas mulheres que eu passei para vocês, né, são os principais nomes desse movimento. Religião matriarcal. Uma religião matriarcal é uma religião que se concentra em uma deusa ou deusas. O termo é frequentemente utilizado para referir-se às teorias de religiões matriarcais pré-históricas que foram propostas por estudiosos como Johann Jacob Bischoffen, Jane L. Harrison, que eu já falei lá, Maria Gimbutas, e mais tarde popularizada pela segunda onda do feminismo. Aí, novamente. Então vamos lá, vamos continuar. Johann Jacob Bischoffen. Johann Jacob Bischoffen foi um jurista e antropólogo suíço, professor de direito romano na Universidade da Basileia, de 1841 a 1845. Bischoffen é mais frequentemente associado às suas teorias sobre o matriarcado na pré-história, ou Muttershit. O título de seu livro, publicado em 1861, Mutterreich, An Investigation of the Religions and Juridical Character of Matriarch in the Ancient World. Bischoffen reuniu documentos demonstrando que a maternidade é a fonte de toda a sociedade humana. Religião, moral e decoro. Ele teorizou sobre um direito de mãe dentro do contexto de uma religião matriarcal, ou religião. Johann Jacob Bischoffen se tornou um importante precursor das teorias do século XX sobre matriarcado, tal como a teoria da antiga cultura europeia postulada por Maria Gimbutas, dos anos 1950, e o campo da teologia feminista e dos estudos sobre matriarcado dos anos 1970. Então está aqui a deusa tríplice. Nas religiões pagãs, em especial na religião Wicca, o símbolo mais importante utilizado na representação da deusa é a própria lua. Dessa forma, onde é chamada de deusa tríplice,
ou Hecate, associando-se a 3 fases visíveis da Lua. Manifesta-se de 3 maneiras. Na Lua nova, crescente, a deusa é uma donzela representando a pureza e a busca pelo conhecimento. Na Lua cheia, ela é a mãe, representando poder, proteção e carinho maternal. Na Lua minguante, ela é a anciã representando sabedoria, conhecimento e renovação. Esses são os seus 3 diferentes aspectos. Agora a coisa começa a engrossar. A deusa tríplice é um tema de muitos dos escritos de Robert Graves. Vamos chegar nele. E tem sido adotado por muitos neopagãos, notavelmente wiccanos, como uma de suas divindades primárias. O termo deusa tripla é infrequentemente usado fora do neopaganismo para se referir a tríades de deusas e singulares deusas históricas de 3 formas ou aspectos. No uso neopagão comum, as 3 figuras femininas são frequentemente descritas como a donzela, a mãe e a anciã, cada qual simboliza ambos um estágio separado no ciclo da vida feminina em uma fase lunar, e frequentemente regem um dos reinos da terra, do submundo dos céus. Esses aspectos podem ou não ser percebidos como aspectos de uma singular divindade maior. A parte feminina do sistema tecnológico olha, esse nome aqui eu sempre me enrolo, duoteístico, pronto, da Wicca, é algumas vezes retratado como uma deusa tripla, sendo sua contraparte masculina o deus Cernunno. Muitos outros sistemas de crença neopagãos, além da Wicca, seguem Graves, né, o Robert Graves, em seu uso da figura da deusa tripla, e ela continua sendo uma influência no feminismo. Eu vou chegar nessa parte. Na literatura, na psicologia junguiana e na crítica literária. Então tá aqui essas 2 imagens, né, representando aí, né, o feminismo, né, e de algumas mulheres que seguem, né. Então vocês estão vendo aqui, ó, Marcha das Vadias. Complicado. Então vamos lá. A origem. A relação entre o neopagão, a relação entre a neopagã deusa tripla e a religião asciente é disputada. Ronald Ruto, estudioso do neopaganismo, argumenta que o conceito da deusa tripla, da tripla lua como donzela, mãe e anciã, cada qual faceta corresponde a uma fase lunar. É criação moderna de Robert Graves, extraído do trabalho de estudiosos do século XIX e século XX, como especialmente Jane Harrison, e também Margaret Murray, James Fraser. Eu vou trazer eles aqui para vocês aqui. E de outros membros da escola Mito e Ritual, ou Ritualísticas de Cambridge, e do escritor e ocultista e satanista Aleister Crowley. A deusa tripla foi distinguida por Hutton da pré-história deusa mãe, como foi descrito por Maria Gimbutas. Maria ou Marija Gimbutas e outros, para os quais a devoção em tempos acidentes consideraram nem comprovada, nem não comprovada. Tampouco Hutton disputou que, na devoção pagã anciente,
parecia das três mulheres divinas tenha ocorrido. Então vamos lá. Então isso daqui é o Ronald Reuton, né? Especialista na história moderna da Grã-Bretanha, em folclore bretão, religiões pré-cristãs e paganismo contemporâneo. Ronald Reuton é professor na Universidade de Bristol. É autor de 14 livros, tendo aparecido em vários programas de televisão, rádio e documentários. Ronald Reuton é autor de 8 livros sobre o paganismo. Robert Graves. Robert Graves foi um poeta, romancista, histórico e crítico britânico. Seu pai era Alfred Percival Graves, um célebre poeta irlandês e figura do Renascimento gaélico. Eles eram celtas estudantes da mitologia irlandesa. Robert Graves produziu mais de 140 obras em sua vida. Nos bastidores, Robert Graves, além de ser amante do ocultismo, ele era bissexual e costumava levar suas namoradas em orgias para que outros homens tivessem relações sexuais com elas. Jenny Harrison. Jenny Harrison foi uma acadêmica linguista e feminista britânica fanática. Jenny Harrison é uma das fundadoras do Carl Kenny. Foi uma das fundadoras, junto com Carl Kenny e Walter Burkett, dos estudos modernos em mitologia grega. Tá? Margaret Murray. Margaret Murray foi uma feminista e proeminente arqueóloga, egiptóloga, historiadora, folclorista e antropóloga britânica. Foi a primeira mulher a ser nomeada como palestrante do Reino Unido. Trabalhou na University College London, de 1898 a 1935. Foi presidente da Sociedade do Folclore, de 1953 a 1955. Seus livros da década de 20 e 30 sobre a hipótese do culto bruxo foram fundamentais para inspirar os primeiros movimentos que deram origem à religião Wicca. Tá? Aí tem aqui, um comentário dela aqui, né? Quando de repente percebi que o chamado diabo era simplesmente um homem disfarçado, fiquei assustada, quase apavorada, pela forma como os fatos registrados se encaixaram e mostrou que as bruxas eram membros de uma antiga e primitiva forma de religião, e que os registros haviam sido feitos por membros de uma forma nova e perseguidora forma de culto. Margaret Murray. James Frazer. James Frazer foi um influente antropólogo nos primeiros estágios dos estudos modernos de mitologia e religião comparada. Era um amante do ocultismo e do folclore. James Frazer estudou na Universidade de Glasgow e no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Foi nesta última instituição que ele escreveu sua obra mais importante, The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, o Ramo de Ouro, de 1890. Maria Gimbutas. Maria Gimbutas foi uma feminista e renomada arqueóloga lituana, conhecida por suas pesquisas sobre as culturas do Neolítico e da Idade do Bronze, da Europa Antiga, e pesquisas avançadas sobre a religião da deusa mãe. Autora de mais de 20 livros, ganhou notoriedade ao publicar os 3 últimos, The Goddesses and Gods of Old Europe, As Deusas e Deuses da Antiga Europa, de 1974, The Language of the Goddesses, A Linguagem das Deusas, de 1989, que inspirou uma exibição em West Bend, de 1993 a 1994,
E o último livro, The Civilization of the Goddess, A Civilização da Deusa, de 1991. Maria Gimbutas era extremamente admirada e respeitada por grupos feministas do neopaganismo. Aí, continuando.